Olá pessoal, aqui é a professora Bárbara da disciplina de História. Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês sobre o conteúdo previsto para o mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo e vamos então à nossa segunda aula. O conteúdo que nós vamos abordar hoje vai ser a Segunda Guerra Mundial, um conflito que durou de 1939 até 1945. Na última aula, nós vimos a questão da ascensão do fascismo e do nazismo dentro da Itália e da Alemanha, e hoje nós vamos ver de que forma que esses movimentos extremistas vão se dar e vão estar presentes durante a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes vai trazer uma série de imposições à Alemanha que vai causar um certo sentimento de revanchismo por parte dela. Não somente a Alemanha, mas também na Itália, esses dois países vão reivindicar por territórios mais férteis que não haviam sido distribuídos igualmente lá na questão da partilha da África. Além do sentimento de revanchismo dentro desses dois países, a questão da política do apaziguamento, ou seja, Hitler desejava reunir todas as pessoas que compartilhavam uma cultura pan-germânica. Outros eventos importantes que vão acontecer vai ser uma série de decisões tomadas por parte de alguns países. Por exemplo, em 1935, o Japão vai invadir a região da Manchúria, que ficava localizada no território da China. Em 1935 também, a Itália vai invadir a Etiópia e a Albânia. Governantes da Etiópia, eles não vão deixar que os fascistas simplesmente invadissem o seu país. E aí é onde essa guarda do imperador Haile Selassie, na região da Abissínia, na Etiópia, vão servir como resistência contra a invasão italiana. Além disso, a Alemanha vai invadir a Renânia, a Áustria e a Tchecoslováquia e a Polônia. Esses territórios vão ser importantes porque dentro da concepção do espaço vital de Hitler, esses territórios compartilhavam de uma cultura pan-germânica também. Além desses conflitos, nós vamos ter de 1936 a 1939 a destruição da cidade de Guernica, a Guerra Civil na Espanha. Como eu mencionei na última aula, a destruição da cidade de Guernica vai servir como uma afronta da Alemanha para mostrar para o resto do mundo o que ela era capaz. Aqui eu trouxe um mapa sobre a expansão territorial da Alemanha nazista. Até 1936 é esse território principal, e aí a partir desse momento Hitler vai expandir seus territórios, o território tchecoslováquio, a dominação também da Polônia. Essas anexações aí de baixo vão ser anexações posterior ao início da guerra. Então o que vai acontecer? Hitler havia armado a Alemanha e então vai começar a botar em prática todos os seus planos de reunir sobre a grande Alemanha aqueles territórios que compartilhavam da cultura pan-germânica. E isso vai ter sérias consequências, porque ao mesmo tempo em que Hitler avançava nessas dominações, os países da Europa também não tinham muito envolvimento. Aqui eu trouxe uma imagem sobre a questão da destruição de Guernica, que esse quadro, representante da característica do cubismo, ele foi pintado por Pablo Picasso e é um dos quadros mais conceituados até hoje em dia, justamente por demonstrar aí e de um período tão conturbado como foi o início do conflito da Segunda Guerra Mundial. A região da Manchúria, ela vai ser então uma região muito cobiçada por parte do Japão, que queria expandir as suas dominações e crescer a sua economia. E aí, se vocês observarem ali no mapinha, a Manchúria ela é uma região bem extensa e as fotos ao lado são de soldados que estavam lutando para proteger esse território. Bom, em 1938 vai ocorrer a Conferência de Munique. Esse encontro ele vai ter a participação de líderes da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França e da Itália. A imagem ao lado, nós vemos a figura de Hitler e Mussolini fazendo frente à organização dessa conferência. O que acontece? O Hitler ele pretendia unir alguns territórios, aí, como eu já mencionei, sobre o espaço vital. E aí ele vai reivindicar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. E esse território ele vai ser cedido por parte da França e da Inglaterra. Além da Conferência de Munique,
Em 38, o Hitler então vai anexar a Áustria à Alemanha. E aí nós vamos ter um mapa onde demonstra essa anexação da Alemanha e o crescimento das suas dominações. Em 1939, a Alemanha e a União Soviética elas vão assinar um pacto secreto de não agressão. Esse pacto vai ser super importante para manter algumas relações entre esses dois países. E em 1939, com a invasão da Alemanha ao território da Polônia, vai ser dado então como o estopim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Hitler ele foi aos poucos alcançando alguns territórios até que chegou um momento em que os países europeus, no caso a Inglaterra e a França, vão dar um basta nessa movimentação de Hitler, porque viram ali que ele estava crescendo cada vez mais com relação à sua influência sobre os territórios. 3 de setembro de 1939 é dado então o início da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu trouxe algumas imagens sobre essa união entre a Alemanha e a União Soviética. Primeiramente, não sei se vocês se recordam, mas o Hitler, o nazismo em si, ele era contra o comunismo. Mas isso não impossibilitou de que ele e Stalin realizassem um acordo. Até 1941, o Hitler ele vai cada vez mais ganhando espaço dentro da Europa. E isso vai servir como uma certa demonstração do poder que a Alemanha tinha. Até 1941, o Hitler ele tinha uma ideia de dominar toda parte dessa Alemanha nazista e ele pregava a ideia de uma guerra relâmpago, ou seja, que ele ia pegar todos esses territórios, dominar todos esses territórios muito rápido, porque ele via o seu exército como um exército que estava à frente e forte e poderoso. Durante os conflitos de tomada desses territórios, a frente alemã ela era uma das mais temidas, era um dos exércitos mais temidos, principalmente por parte dos soldados de serem muito bem disciplinados e estavam ali dispostos a lutarem pelo seu país. Nesse impetuoso avanço da Alemanha, ela vai conquistar também outros territórios como a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a Noruega. E por fim, em 1941, Hitler ele vai chegar à França. E aí nós temos fotos como essa de Hitler na frente da Torre Eiffel. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter regiões principais de conflito. Nesse mapa, nós vemos algumas regiões onde esses conflitos foram mais diretos e que vão ocorrer durante esse processo aí da guerra. Em 1941, a União Soviética e os Estados Unidos eles vão entrar no conflito. E então é que propriamente o nome da guerra ela vai se tornar mundial. Bom, é após 1941, de 39 até 41, a guerra ela vai tomando sua forma. Os países vão se posicionando e as alianças vão sendo dadas e o avanço alemão também vai acontecendo. Porém, é a partir de 41, decisivamente, que a União Soviética e os Estados Unidos eles vão entrar neste conflito e fazer frente aí contra o avanço nazista. É aí que vai formar os grandes blocos que vão ser o eixo, composto pela Alemanha, a Itália e o Japão, e os aliados, que vai ser composto pela Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. A guerra, então, ela vai mobilizar grande parte desses países da Europa e nós vamos ter imagens como essas, que relatam um pouco sobre a vivência dos soldados. O avanço da tecnologia de armamentos, não somente com relação às armas, mas também aos meios de transporte, como no caso dos aviões, os tanques de guerra e os navios, as batalhas elas vão ser travadas tanto por terra quanto por mar. E nós temos então uma mobilização muito grande dentro desses países na organização de exércitos para que pudesse fazer frente contra os inimigos. Fotos como essas surgem onde soldados estão vivendo os seus dias da forma com que podem e em momentos também mais difíceis, aguardando o posicionamento do inimigo. O papel das mulheres vai ser importante durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente atuando nos campos de batalha como enfermeiras. E aí nós vamos ter também um avanço da medicina, porque muitos soldados pisavam em campos minados, e isso gerava aí uma série de consequências, e que as mulheres, elas treinavam e estavam frente aí nesses campos de batalha, conseguindo salvar vidas de milhares de soldados.
Bom, em 1941, então, quando os Estados Unidos ele entra no conflito, o Japão ele vai atacar uma base estadunidense. Essa invasão a Pearl Harbor, ela vai significar então a entrada dos Estados Unidos dentro do conflito. O Japão ele fazia um processo de dominação dentro do Oriente e isso também havia uma organização do exército. E aí nós vamos ter a figura de algumas personalidades importantes. Kamikaze é um termo conhecido por designar um grupo de pilotos suicidas. E eles eram bem conhecidos e principalmente temidos por parte dos aliados, porque os kamikazes e o Japão têm um pouco dessa cultura de manter a honra. Eles se lançavam sobre cidades inteiras com seus aviões, se suicidando. Em 42, a entrada então dos Estados Unidos ela vai ser decisiva no conflito, porque até então a Alemanha ela vinha ganhando parte dos territórios, até mesmo ao chegar na França. Quando os Estados Unidos ele entra neste conflito, ele vai contribuir não somente com armas, mas também com exércitos e suprimentos para que pudessem ajudar os aliados a converter essa situação que a Alemanha até então estava à frente. Após a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, os rumos eles vão ser completamente modificados. Quando Hitler tenta invadir a União Soviética, Stalin não vai estar esperando Hitler despreparado. Ele vai organizar uma ofensiva contra os alemães na cidade do Stalingrado, e essa foi uma das batalhas mais importantes travadas entre as tropas alemãs e as tropas soviéticas. O conflito na cidade de Stalingrado, ela vai durar de julho de 42 até fevereiro de 1943. Nessa batalha, mais de 1 milhão de pessoas morreram no embate, que foi considerado chave para o desfecho da guerra. Por quê? Até 1941, antes dos Estados Unidos e a União Soviética entrarem na guerra, a Alemanha ela vinha avançando cada vez mais sobre a Europa. Então, quando Stalin ele consegue remover as tropas alemãs da cidade do Stalingrado, vai ser como que um susto por parte daqueles que não viam mais esperanças em vencer a guerra. A grande Alemanha, os grandes soldados e o exército à frente alemã estava então pela primeira vez começando a sofrer as suas primeiras ofensivas. E com o recuo desse exército alemão, vai mostrar que ali tem uma esperança de que os aliados pudessem vencer o conflito. Essa foto aí ao lado, ela é da cidade de Stalingrado, desses soldados soviéticos. Em 1942, além da ofensiva contra a Alemanha lá na cidade do Stalingrado, vai haver um bombardeio aliado sobre a Alemanha. Uma tentativa de enfraquecer ainda mais essa primeira derrota que havia sido demarcada. Aí aqui nós podemos ver a fotinha da vista aérea da cidade de Berlim. Bom, o avanço então por parte do eixo, principalmente da Alemanha, ele vai se dar até 1942. E aí, com essa primeira derrota, em 1943, os aliados eles vão lutar lá na África contra o avanço italiano. E aí é onde 252 mil soldados alemães e italianos foram presos e também Mussolini ele vai ser afastado do poder. Porém, com a ajuda de Hitler, o Mussolini ele acaba voltando em 43 ainda ao poder, porém Mussolini não vai conseguir conter mais as insatisfações por parte dos italianos, porque a Itália durante a Segunda Guerra Mundial ela não vai fazer grandes realizações ou grandes conquistas, assim como a Alemanha. E o Mussolini não estava demonstrando atingir os interesses que ele tanto havia prometido. Então, um conflito interno e externo da Itália vai fazer com que Mussolini então ele seja deposto. É importante a gente lembrar também que durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil ele vai ter uma pequena participação. Em 1943, a FEB, ou também conhecida como a Força Expedicionária Brasileira, ela vai participar contra o nazismo. E aí nós temos algumas imagens de propaganda da FEB.
E embaixo ali, ó, segundo aniversário de Hitler, aqui estamos. Com a derrota da Batalha do Stalingrado, em 44, aliados vão decidir realizar um ataque mais rápido de recuperação da França. Então, as tropas aliadas elas vão desembarcar na Normandia e vão fazer com que rapidamente a França seja retomada. E aí as tropas alemãs elas voltam a realizar recuos e vai ser onde os aliados vão começar cada vez mais cercar a Alemanha para que a derrota se torne mais iminente. Alguns relatos sobre esse final da Segunda Guerra por parte dos alemães dizem que mulheres, crianças e idosos foram obrigados a lutar até o fim para defender o território alemão contra os aliados. Então isso demonstra o quanto que a Alemanha ela estava disposta a fazer de tudo para poder vencer o conflito. Mas não foi muito possível, porque após a recuperação da França, a rendição alemã ela vai durar poucos dias para acontecer. Em 1945, o Hitler, o ministro da propaganda e a sua esposa vão se suicidar. E então, em 8 de maio de 1945, foi considerado o dia da vitória. Aqui eu trouxe algumas imagens. Essa da esquerda é uma das imagens de propaganda também sobre a FEB. E as fotos ao lado, alguns desses soldados alemães rendidos por parte dos aliados. Quando os soldados norte-americanos chegaram aos campos de concentração, eles puderam então confirmar as atrocidades que Hitler cometia contra os judeus. Além do extermínio dos judeus, outros grupos eram levados aos campos de concentração, que foi, no caso, os ciganos, os comunistas e os homossexuais. E aí, quando esses soldados ingleses e estadunidenses chegaram aos campos de concentração, viram crianças, mulheres, muito magros inclusive, e eram locais que ficaram conhecidos como verdadeiras fábricas da morte, onde milhares de judeus foram exterminados durante a Alemanha nazista. Os judeus eles eram intoxicados por gás e após a morte eles eram queimados em grandes fornalhas. No início do nazismo, a morte dos judeus ela era realizada de uma forma mais lenta. Então, ao longo do nazismo, eles foram desenvolvendo técnicas higiênicas. Foi o que houve nessas atrocidades contra os judeus durante a Alemanha nazista. Inclusive, esses uniformes listrados nos lembram um livro que é muito interessante. Quem tiver a oportunidade para assistir o filme também, é O Menino do Pijama Listrado, que conta um pouco sobre essa questão do extermínio contra os judeus durante a Alemanha nazista. O resultado dos campos de concentração, eles vão render mais de 6 milhões de judeus mortos. Os campos mais conhecidos foram o de Auschwitz, de Chelmo e Belzec. Esse carinha da foto se chama Primo Levi, vai escrever uma das obras e memórias mais importantes. Se é isto um homem, o livro de Primo Levi conta um pouco sobre a experiência que ele teve dentro dos campos de concentração e ficou conhecida aí mundialmente nos anos 80. Bom, em 1945, então, a Alemanha ela se rende ao conflito, porém lá no Oriente, o Japão ele ainda estava de pé e não estava disposto a encerrar o conflito. Então, é quando os Estados Unidos vai forçar a rendição japonesa. Por quê? Quando a União Soviética ela faz as ofensivas contra a Alemanha, os Estados Unidos viu que se a União Soviética interrompesse também os conflitos lá e o avanço japonês, o comunismo se daria como vencido por todo o mundo. Então, os Estados Unidos, a partir de 45, vai decidir lançar a sua primeira experiência que estava desenvolvendo há algum tempo para que fizesse frente ao poderio da União Soviética. As bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, elas vão ser liberadas e elas vão receber alguns nomes, o Little Boy e o Fat Man. Mesmo com o avanço e o lançamento das bombas nucleares por parte dos Estados Unidos, o Japão ele vai demorar ainda algum tempo para poder se render. Hoje em dia, uma grande polêmica das bombas nucleares é que se discute ainda se
seria um caso de ataque contra a humanidade, que as bombas nucleares elas vão ter um efeito super trágico dentro do Japão, e isso vai render muitas discussões para os dias de hoje, principalmente pelo fato de que os Estados Unidos estavam no processo de fazer frente à União Soviética, que era comunista. E, inclusive, é nesse momento, no final da Segunda Guerra Mundial, em que algumas características da Guerra Fria elas vão começar a ser esboçadas. Então, essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética em querer resolver a questão do conflito, ela vai ser decisiva para o lançamento das bombas nucleares. As bombas nucleares elas vão ter um efeito aterrorizador e as pessoas que estavam mais próximas aonde as bombas caíram, elas foram desintegradas instantaneamente devido à explosão. Aqui eu trouxe uma imagem sobre essas bombas. A primeira ela é composta de urânio e a segunda de plutônio. E ambas fizeram um estrago enorme dentro da cidade de Hiroshima e Nagasaki e que foram aí decisivas para os Estados Unidos mostrar a sua potência e para dar final à Segunda Guerra Mundial. Além dos soldados, nós vamos ter 55 milhões de pessoas mortas, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 120 milhões de refugiados. Após a guerra, a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de ocupação entre os países que venceram o conflito, no caso a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. E, além disso, após a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser palco principal da Guerra Fria. Após a guerra, com a Europa destruída, assim como a Ásia, vão existir alguns planos de recuperação econômica, que foram, no caso, o Plano Marshall e o Plano Colombo, ambos investidos pelos Estados Unidos. Além disso, em 1945 vai haver a fundação da ONU, assinado também a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Bom, acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam e se tiverem alguma dúvida, pode me mandar alguma mensagem que estarei disponível para atendê-los.